Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você ajuda na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? Os bolsonaristas estão encontrando os lugares deles. Sabe onde vai ser os lugares dos bolsonaristas? Na cadeia. Agora chegou a vez do Eduardo Bolsonaro. Exatamente. Ele achou que tudo que ele fazia ninguém ia ficar sabendo. Mas agora descobriram que ele participou de várias reuniões com a extrema direita da América, aqueles fascistas. Isso ele participou de várias reuniões, inclusive no México, nos Estados Unidos. Isso tudo para tentar dar o golpe na nossa democracia. E isso já ficou claro, porque depois da derrota do Jair Bolsonaro para o Lula nas eleições de 2022, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, filho do presidente, do ex-presidente, o genocida Bolsonaro, participou de uma série de reuniões com lideranças de extrema direita, aqueles fascistas internacionais, a fim de levar à frente o plano de contestação dos resultados eleitoral no Brasil. E no centro das reuniões estava a tese que houve fraude nas eleições, que era uma mentira, uma inverdade. Eles mentiam o tempo inteiro para enganar aqueles idiotas daqueles bolsonaristas que ficavam acampados em frente ao quartel do Exército lá em Brasília e também nos estados. Agora, nesta segunda-feira, a parte do plano, isso com detalhes sobre o que aconteceram nas reuniões, quais eram os principais personagens e como a extrema-direita internacional se movimentou para questionar as eleições no Brasil. Foi revelado pela iniciativa de 20 veículos de imprensa latino-americanos e 5 organizações sociais. Entre os veículos estão agências públicas, inclusive a UOL. E a iniciativa foi liderada pelo Centro Latino-Americano de Investigações Jornalísticas. Além das reuniões com lideranças latino-americana fascista, o Eduardo Bolsonaro esteve presente, segundo o levantamento da agência pública, em 82 reuniões com membros de extrema-direita fascista dos Estados Unidos no período. E no total, aponta os registros, o filho do ex-presidente genocida Bolsonaro participou de 125 reuniões com esses fascistas todos. Também para entender o papel do filho do ex-presidente, foca em uma personagem, aquele Steve Bannon, que é uma figura conhecida de extrema-direita, um fascista. E como ele era um dos articuladores políticos do Donald Trump,
E dele, inclusive, a tese levantada à frente pelo Trump, que impõe falsamente noções de imprensa, diz que inimigo do povo é a imprensa. E o método e a apuração jornalística para juntamente pela disseminação permanente de desinformação. O negócio deles é desinformar a população, é fazer fake news nas redes sociais, falar mentira para enganar aqueles tontos. É, exatamente, aqueles tontos que pegava o celular e ficava chamando o ET lá em frente o QG do Exército em Brasília. E foi esse Bennel, por exemplo, que já no primeiro turno das eleições brasileiras, ele espalhou mentira pelas redes sociais, inclusive pelas redes sociais que ele tinha ao lado de outros, inclusive outros fascistas norte-americanos, membro do projeto Verítima, uma organização conservadora de extrema-direita, que tem como mira o jornalismo profissional. E tem outros também, tem vários, tem aquele Derren, antigo redator dos discursos na Casa Branca durante o governo do Trump. Bennel dizia, segundo a publicação, que era matematicamente impossível que Bolsonaro tivesse ficado atrás do Lula. Isso no primeiro turno. E ele espalhou isso, dizendo que as eleições no Brasil eram fraudadas. E o filho do Bolsonaro também participou de tudo isso. A nível global, Bennel foi uma das principais vozes a incentivar o Bolsonaro genocida a não reconhecer o resultado das urnas. Ele que fez a cabeça do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um topeira. Um dos termos usado pelo articulador Bennel foi uma tal de Brazilian Spring, em referência à Primavera Árabe, que foi a onda de protesto no Oriente Médio. Há mais de uma década. O mote serviu de inspiração para os atos terroristas do dia 8 de janeiro, que eles destruíram tudo, destruíram a Praça dos Três Poderes, destruíram o patrimônio público, cultural e artístico, tanto do Senado, como do Supremo Tribunal Federal e como do Palácio do Planalto. E a publicação mostrou que em 19 de novembro de 2022, o Eduardo Bolsonaro esteve na Cidade do México para participar de um evento de extrema-direita fascista. E ele, inclusive, estava liderando um painel intitulado A Luta no Brasil, e nele o filho do ex-presidente genocida mostrou imagem das ações antidemocráticas no Brasil. Exaltou o Bennel, que também participou do evento. E nas relações entre o Eduardo Bolsonaro e os norte-americanos Steve Bannon, não exatamente nova. Como 2019, Bannon nomeou o Eduardo como representante sul-americano de Movimento, uma coligação que visa
apoiar o nacionalismo fascista, populista, tipo Hitler. É a mesma linha. E rejeitar as influências globalizando. Outras figuras extremistas, como o ex-apresentador da Fox News, o Tucker Carlson, é o organizador do protesto de Stop the Steal. Ali o Alexander também são apontados pela reportagem como auxiliares de Eduardo Bolsonaro. Exatamente, o Bolsonaro tem os auxiliares fascistas norte-americanos para fazer a difusão de desinformação sobre o processo eleitoral brasileiro, para mentir para a população, colocando fake news nas redes sociais. E o ex-assessor do Trump, Johnson Miller, é outro nome indicado como um dos integrantes da rede de fake news pró-golpe. Tudo isso que eles fizeram e todas essas reuniões, justamente, era para apoiar o golpe militar, o golpe de Estado que eles estavam querendo dar no Brasil, porque eles não estavam aceitando o resultado das eleições. Porque eles dizem que as eleições no Brasil são fraudadas. Olha, espera um pouquinho. São fraudadas, então por que ele assumiu um cargo como deputado federal? Por que ele assumiu? Se são fraudadas, ele tem que denunciar e não assume. Fala, não, foi fraudada. Agora, como eles assumiram como deputado federal, quer dizer, os votos deles não foram fraudados. Só foram fraudados para aquele que perdeu, para o pai dele, que é um tremendo de um idiota. Entendeu? Que a papuda lá está esperando por ele, que eu acho que já até demorou muito. Depois dos ataques terroristas de 8 de janeiro em Brasília, os mesmos aliados norte-americanos apoiaram o ocorrido e espalharam a versão de que estavam ocorrendo um levante popular totalmente justificado pelas fraudes citadas na matéria investigativa. Exatamente. Depois, quando estava acontecendo aquele ato de terror pelos bolsonaristas, porque o Bolsonaro ficou 4 anos pregando o ódio e dizendo que ia dar um golpe de Estado. Ficou 4 anos fazendo isso. Aí os bolsonaristas, no dia 8 de janeiro, porque nos Estados Unidos foi no dia 6 de janeiro, que eles invadiram lá o Congresso norte-americano. Agora, aqui no Brasil, eles deixaram passar e fizeram do 8 de janeiro para ficar bem próximo. E fizeram toda aquela quebradeira, aquele ato terrorista, simplesmente para dar um golpe na nossa democracia. Agora, lembra a reportagem? O Eduardo Bolsonaro, filho do genocida, estava em Washington na véspera do ataque do Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021. E o evento é tido como um espelho aos atos golpistas no Brasil. E naquele dia em que esteve no solo norte-americano, ele encontrou com personagens-chave para os eventos terroristas, como o genro do Trump e também a esposa do Trump.
e outros fascistas que ele encontrou lá. Inclusive, teve declaração que sugeriu o Trump declarar lei marcial para permanecer no poder. Era o que eles falavam para o Trump. Para o Trump fazer, por causa daquela invasão no Capitólio, então o Trump teria que fazer uma lei marcial para permanecer no cargo. Também é outro golpista, fascista. E mais recente, a empresa, em nome de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, em sociedade com um empresário que participou dos atos terroristas, também reforçam a participação do deputado nesta rede internacional dos fascistas terroristas. Exatamente. A máscara desses bom menino que diz que era o filho do Bolsonaro, a máscara deles está caindo. Está caindo a máscara desses fascistas que querem transformar o Brasil numa ditadura militar. Por isso que tentaram dar o golpe. Agora ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Porque ele vai pagar pelos crimes que ele também cometeu. Porque ficar inflamando as pessoas para dar golpe militar também é crime. E foi justamente isso que ele fez. Não só ele, como todos os irmãos e toda a família Bolsonaro. E toda a cúpula, né, que apoiava o Bolsonaro. O tal de Cid, todos eles. A tal de Zambelli, esse pessoal todo. Inclusive hoje, a Polícia Federal até suspendeu a averiguação que eles iam fazer com a Carla Zambelli. Agora a Carla Zambelli também está enrolada com o Walter Delgatti. Agora, esses golpistas todos, inclusive a família Bolsonaro, que enriqueceu tremendamente no poder, e todos aqueles que apoiaram esse ato terrorista, fascista, têm que pagar pelo que eles fizeram, pelo crime que eles cometeram. E agora a justiça tem que investigar e colocar na cadeia, não é passar a mão na cabeça, como já fizeram em outras épocas. Cometeu crime, tem que ir para a cadeia. Aí eles vão ver o que é bom. Eles vão ver o que é bom. Pessoal, fico por aqui, mas não se esqueçam, se inscrevam no canal para ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista que quer dar um golpe na nossa democracia para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos e sabemos o que é, porque nós sentimos na pele e na carne. Então não queremos ditadura militar mais no Brasil, certo? Pessoal, então se inscreva no canal, porque junto nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau.